Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa estar nessa casa e ao mesmo tempo uma responsabilidade tremenda pelo nome que ela representa, Francisco de Assis. É do conhecimento de todos, creio eu, que Clara de Assis não é outro espírito senão Joana de Ângeles. De modo que o estatuto que gerencia ou que rege as nossas casas é fundamentado no estatuto de Francisco de Assis. Tarefa esta que começou há 100 e poucos anos, esses filhos de Assis. E estamos pelo menos nos esforçando para compreender as palavras de Clara, para mais tarde compreender em profundidade os ensinos de Francisco de Assis, que em sua época já conseguia, mesmo ainda como João o Evangelista, conversar com todas as expressões da natureza. Como Francisco foi mais além, e de alguma forma o que vamos dizer hoje é algo parecido, mas numa frequência bem superficial de tudo que poderíamos assimilar. O ensino universal dos Espíritos tem como objetivo primordial e essencial iluminar e libertar consciências, principalmente entender a origem, a natureza e a destinação dessa consciência, que também podemos chamar de espírito. De modo que, como filosofia, ele nos ensina a pensar, a raciocinar, a duvidar, a indagar. Como ciência, ele nos ensina a fazer e nos propicia o discernimento, a razão. E como moral, como código de ética e moral, nos ensina o comportamento. E esse código de ética e moral nós chamamos de Evangelho, o Evangelho do Cristo. Então é uma doutrina filosófica com bases científicas e consequências morais. Ou seja, é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. De modo que, sendo uma síntese do ensino universal, sabemos muito pouco, porque Allan Kardec, o pedagogo, o teólogo, o filósofo, o químico, o físico, o terapeuta, o professor de medicina e várias outras facetas das ciências que ele estudou, já nos informara que a doutrina dos Espíritos é eterna, não começou com ele e muito menos terminou com ele. De modo que nós podemos, para o diálogo de hoje, que termina 10 para meia-noite, é isso que você me disse, né? Hoje está fresquinho, o calor está na mente, assim como a dor, são mais ilusórios do que real. Por isso, sabendo dessa realidade, quando começa a fazer calor, eu agradeço a Deus. Eu não vou discutir com a consciência cósmica, com esse arquiteto divino, que é onipotente, onisciente, onipresente. Ou seja, tem todo o poder, está em todas as coisas e sabe de todas as coisas. Então, se o calor está um tanto mais, é porque ele sabe exatamente a necessidade disso. Se eu agradecer, eu elevo a minha vibração e não sinto calor. Se eu reclamar, parece que eu construí meu inferno particular. Se eu agradecer o frio, meu corpo começa um processo de desaceleração de partículas, e eu acompanho o frio e não sinto o frio em demasia. Ao ponto de eu, que adoro a água natural, consigo tomar um banho fresquinho até 5 graus. Aquele de encolher assim o corinho da cabeça, assim, no alto.
E eu levo vantagem porque quando nós saímos debaixo do chuveiro frio, o nosso corpo fica quente. Basta vocês imaginarem aqueles que têm... Isso, vou mudar a frase. Aqueles que estão vivenciando por não aprenderem a gostar de si mesmos ainda, o mecanismo que nós chamamos de hipertensão. E eu fico um pouco descompensado, meio nervoso, uma descarga de adrenalina visita a minha corrente sanguínea, enrijece as paredes das minhas artérias, elas diminuem o calibre e aumenta a pressão sanguínea. Se soubesse que quando a pressão está um tanto alta ou um pouco alta, um balde d'água fria, senta-se na cadeira se quiser, coloque os pés dentro da água gelada, o corpo vai trabalhar para fazer esse aquecimento. Então o sangue vai descer da cabeça para os pés e a pressão se equilibra. Isso para aqueles que não sabem comer pepino sem sal, mastigando amorosamente, com casca e tudo de preferência, para o povo se acalmar, não é isso? Também dá muito certo. Ou um gesto de docilidade, de gratidão, de esperança, um pensamento em harmonia, acalmando o nosso corpo, porque nós vamos construir com esta harmonia, com essa alegria de viver, com essa esperança, o que nós chamamos de morfina orgânica, ou hormônios que pacificam, que acalmam as nossas células. O sangue diminui o ritmo e a pressão também se acalma. Por isso que, em sabendo dessas realidades, você pode pegar o aparelho, e eu posso até estar meio alterado, e até você colocar no meu braço e aferir a minha pressão, eu já estou calmo, só vai dar 12/8. Nunca vi a minha pressão nem menos e nem mais. Pode acontecer, e eu sei quando ela está indo para o desequilíbrio ou baixando também em demasia. A mente é o espelho da vida. É a tarefa de hoje. Luiz, você sabe o que é a mente? Isso. Porque eu ainda não sei. Falaram que você sabia tudo, por isso que eu aceitei o convite. Você vê, a Clara de Assis, Joana de Antes, fala que a mente é uma emanação da consciência. Então imagine a consciência sendo um todo, imagine uma porção desse todo, já que emanação é algo que não sai da consciência. Imagine a empresa de vocês, e lá no setor da empresa vocês têm um laboratório, onde vocês vão fazer os experimentos para testar o produto que vocês vão construir ou levar para a linha de montagem mais tarde. Então aquele pequeno laboratório, como tem a CESP, a Companhia Energética de São Paulo, quando lá trabalhei como motorista, o laboratório de hidráulicas, ali na Vila dos Operadores, as usinas que nós vemos em tamanho grande, em miniatura. Com todos os cálculos, que tudo vai ser inundado, está lá naquela miniatura, naquela pequena maquete, mas com água, com microturbinas, com tudo que tem direito, só que em miniatura. Então a mente seria esse laboratório, e segundo Joana de Ângeles, nela nada é impossível de se construir, desde que respeitemos as leis. Se o nosso pensamento estiver em harmonia ou na frequência da lei de amor, das diretrizes do Evangelho do Cristo, eu posso imaginar, arquitetar o que eu conseguir. E só vou conseguir imaginar alguma coisa se eu conhecer aquilo que eu estou imaginando ou tiver referência daquilo que vou imaginar. Porque se a inteligência está a serviço da mente, os pensamentos são os arquitetos, porque representam as expressões da nossa consciência para construir a nova realidade. Mas eles vão convocar a inteligência que está da mente para baixo, porque da mente para o interior está a intuição, onde não precisamos mais pensar, nem raciocinar. Nós somos aquilo que estamos construindo aqui.
De modo que esses pensamentos, se valendo da inteligência que nós vamos adquirir através da instrução, se valendo do amor como matéria-prima, como virtudes, como os referenciais para essa construção, por meio dessa inteligência eu vou ativar a minha imaginação. E quando começo a imaginar, eu começo a criar aquilo que pretendo. E ao começar a criar, eu preciso consultar a minha memória. Na mente também está a nossa memória do que já fomos e as possibilidades do vir a ser. Então, quando compreendemos, por exemplo, eu posso interferir na estrutura dessa água. Como? Que é possível, eu já sei. Qual o mecanismo? Eu posso saber da possibilidade. Então agora o estudo, a inteligência vai ter essa função. Eu vou enriquecer a inteligência intelectiva para ter a noção do que fazer. A inteligência emotiva para saber o que fazer. Porque é ela que vai para o relacionamento. E a inteligência espiritual para saber quando fazer. Porque é a nossa essência consciencial. Eu vou fazendo uma aparente confusão. Estou falando bem na câmera lenta. Podem interromper quando quiserem. Mas num dado momento nós vamos deixar esse ensino e vamos trazer para mais próximo. Então não precisa ficar preocupado. Porque nós estamos falando para o corpo físico, perispiritual, para a mente, para a alma encarnada, para a sua consciência. Então, ora vamos lá na consciência, convocando essa consciência para vir gerenciar melhor o seu universo de atuação. Então, mais uma vez, vamos imaginar uma possibilidade. Vocês conseguem fazer mudas com pequenos pedaços de uma planta? É possível. Pode ser a partir da semente. Mas eu posso também pegar duas plantas. Eu posso pegar um pé de limão. Vou fazer o cavalo, é isso? Ele vai ser o João Batista, vai se apagar para o outro ser o Jesus, para que o outro apareça, não é isto? E se o João Batista querer produzir limão, vai estragar a mexerica, a laranja, a pão-cã, não é isso que acontece? Então pode ser dois seres numa só realidade, ou não pode? Joana diz que a mesma lei que rege um átomo, rege um astro. Então se pode num pé de laranja, ou a união desses dois seres, construindo uma só realidade, pode para aquele menino lá de Rio Grande do Sul, que no laboratório que ele fez, dava 6 coisas. Eu não sei como que ele colocou as 6 coisas em cima daquele cavalinho, que o de baixo era só um. Mas dava-se várias espécies de frutas num só pé. Será que temos também essa possibilidade? Kardec, na obra O Livro dos Médios, mostra essa possibilidade, assim como na obra A Gênese, que o espírito é como um sol. O sol no nosso sistema solar não está simultaneamente em todos os planetas? E não é ele o responsável por trazer a luz que gera a vida em todos os planetas? E para os que desconhecem, a luz que vem como imanência do Sol ou a emanação do Sol, a uma altura do seu processo evolutivo, ela vai transformar-se na estrutura do ar, que vai transformar-se na estrutura da água e vai transformar-se na estrutura da terra. A luz do Sol faz isso. A nossa consciência, por ser o nosso sol interior, como narra Joana de Ângeles na obra Vida Feliz,
Ao trazermos esse sol do interior para a mente, na mente, esse sol já se transforma na energia que gera, nutre, organiza e mantém a vida. Ou seja, eu posso trazer, a partir de um pensamento harmonioso, de uma intenção, de um desejo, algo da minha essência consciencial e transformá-lo num elemento que nutre o meu corpo, que reorganiza o meu corpo, no caso dos hormônios, que revitaliza, ou numa ordem que pode colocar abaixo as estruturas enfermiças e reconstruí-las, às vezes em fração de segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, séculos, às vezes, para quem não sabe fazer. André Luiz sinaliza na obra Entre a Terra e o Céu, e eu fico imaginando o que é estar entre a terra e o céu. É a mente. O céu é a minha consciência, a terra é da mente para baixo, no espírito. Então, entre a terra e o céu, a obra que nós podemos, a partir de nós mesmos, construir os nossos veículos de manifestação, presidindo a nossa reencarnação. Ele só não colocou, sem precisar passar pelo processo da concepção, mas é exatamente isso. As obras de André Luiz, para quem desconhece, Nosso Lar, por exemplo, só conhecemos 70% do conteúdo. O resto, só quem viaja até o Nosso Lar para ter acesso aos originais, porque os que foram enviados de lá para cá, não sabemos onde estamos. Isso é depoimento de Carlos Bacelli, que conviveu com o Chico. Se não acreditar, vai perguntar a Carlos Bacelli, aperta ele que ele explica por quê. A obra Mensageiros, segundo ele, 80% do conteúdo desconhecemos, só conhecemos 20%. Então tente imaginar só com a informação da obra Entre a Terra e o Céu, a possibilidade de nós mesmos construirmos os nossos veículos de expressão, para reencarnarmos em mundos inferiores. Ele coloca assim. Agora imagine na obra Mensageiros, ele afirmar que existem espíritos preparando para reencarnar no reino vegetal. E vocês vão falar, que loucura. É isso? Quem gostaria de ser uma orquídea? Eu não sabia o que era isso. Então não é nós que já somos espíritos, não é o pé de laranja como um todo, pode ser uma das sementes que sabe, tem nela em si, naquela semente, a laranjeira inteira, ou o pomar inteiro. Então é aquela pequena semente que vai retornar e ensinar para aqueles nutrientes da terra, da água, do ar e da luz, ser como a laranjeira também, porque eles vão ser incorporados naquela semente, e por mais que essa semente saiba tudo, aproveite a totalidade do que ela é, da sua casca, ela não consegue fazer, sem relacionar com seus semelhantes, uma só folha. Ela não consegue construir com tudo que ela tem, com tudo que ela já sintetizou, uma folha sequer, sem interagir com a terra, assimilando os nutrientes. A terra não consegue entrar na sua estrutura sem a presença da água que vai dissolvê-la. A água não consegue o equilíbrio para fazer isso sem a presença do ar, que mantém a água em harmonia. Se extrairmos com a bomba a vácuo a parte do ar de um copo com a água por meio, pela metade, a água entra em ebulição em temperatura ambiente. Ela desequilibra inteirinha. Por isso a importância da nossa água ter o contato com o ar, porque ela vem, às vezes, através dos poços artesianos, caixas d'água, perde o contato com o ar e com a luz, e chega empobrecida em nossa casa.
Aí a nossa luz interior está meia apagadinha pelos queixumes, que perturbou o nosso laboratório de criação. Laboratório esse que poderia gerar elementos, exteriorizando as luzes da própria consciência, interagir com a água, dar à água tanto a luz para enriquecê-la, quanto as possibilidades da formação da estrutura do ar. E aí nós vamos falar agora, ela é uma água magnetizada, a água fluidificada aqui do centro espírita. As luzes das nossas consciências, as nossas virtudes, segundo Allan Kardec, o terapeuta, o biólogo, o químico, o físico. Ele sabia. E nos mostra, nos ensina a fazer isso no Livro dos Médiuns, dizendo que nós podemos alterar a estrutura da água. Podemos construir elementos que já existem na água, os átomos, transformá-los em alimentos ou em medicamentos. Se acalme ainda, vamos respirando fundo. Daqui a pouco nós vamos. De modo que, se eu posso interferir na estrutura daquela água que está fora, segundo ele, eu posso interferir na estrutura da água do meu organismo, que é mais de 2% água. Agora imagine alguém que não gosta de si mesmo. Vocês já fizeram, ou participaram, presenciaram, ouviram dizer uma palavra até engraçadinha, embora parece que ficou meio desconexo o nome, mas o nominho dela é magia negra. Já fizeram? Já encomendou para alguém fazer? E ninguém fica nem vermelho, viu, Luiz? Porque a pior magia negra que existe é falar da vida alheia. A pior. Para Saint-Germain, a pior. De modo que o Evangelho segundo o Espiritismo nos recomenda: quem comenta o mal contribui para a sua expansão. E André Luiz, em Agenda Cristã, o mal não merece comentário em tempo algum. Nós vimos na sua leitura, ou na sua lição, que foi lida amorosamente aqui, que não precisamos ser infelizes. E ele narra também, na obra Sinal Verde, que o único mal a temer é aquele que ainda existe em nós. Agora respire fundo. Vamos trazer para o nosso universo. Tudo que vemos, que observarmos fora de nós, a depender do nosso comportamento ao observar o que está fora de nós, vai demonstrar exatamente o que nós somos. Se você começa a falar da vida alheia e eu começo a julgar você, eu sou um pouquinho pior do que você, se isso fosse verdade em relação a você. Porque se eu já tivesse transformado alguma coisa em mim, quando eu percebesse que alguém esteja fazendo isso, ou estivesse fazendo isto, eu iria me compadecer do outro. E essa piedade me transportaria para dentro do universo do outro. E eu colocaria à disposição do outro o meu patrimônio, o comentar somente o bem. Mas normalmente não percebemos que a mente é o espelho da vida. Tudo que vemos lá e condenamos é exatamente o que ainda não mudamos cá. Isso é André Luiz, Emmanuel na obra Pensamento e Vida, lição Associação de número 8. Tudo que condenamos nos outros, e nós não criticamos os políticos, nem os governantes, de forma alguma. E todos os dias usamos o mais potente mecanismo de transformação de dentro para fora e de transformação do que está fora também, que nós chamamos de oração
e do Evangelho que está em nossa consciência para ensiná-los a se comportar de outra forma, não é isso? Gerenciamos todos os recursos que estão à nossa disposição e queremos que eles façam o mesmo, não é verdade? Gerenciamos o nosso plano de minutos do celular, aqueles que ganhamos de bônus, para não usá-los para assaltar o tempo dos outros, não levar a palavra que perturba a consciência dos outros. Jamais fazemos isso, não é verdade? Sabendo do tamanho da radiação do nosso aparelho celular, que pode gerar câncer se ficarmos muito tempo com ele próximo do ouvido, câncer no cérebro inclusive. E quando ele está ligado próximo ao nosso alimento, ele dissociar as partículas nobres nutridoras do alimento e transformá-lo num veneno, que vai nos matando gradativamente, gerando enfermidades para o futuro. Todos sabemos disso. Quando adquirimos por comodidade um forno de micro-ondas, não acreditem em mim, esqueci de dizer isso. Não acreditem em nada que eu disser. Só quero que vocês pensem e busquem depois o respaldo na ciência, na filosofia, na espiritualidade de uma forma geral. E eu fui ler o manual do forno de micro-ondas. E após o cozimento da carne que eu iria fazer, deixe 15 minutos depois de tirá-la do forno, para sair o excesso de radiação. Falei, que negócio é esse? E eu aprendi com meu pai, você pode fazer um chá, e vocês sabem que chá não se ferve a água, porque senão nós vamos matar todo o pessoal da essência do mesmo. Café não se ferve a água, senão nós vamos queimar a consciência do que há de mais nobre no café, vocês sabem disso. O máximo no café nós vamos deixar a água começar a fazer aquelas bolinhas, a hora que as bolinhas começarem a saltar, não é isto? Sem colocar o pó lá, o pó está aqui no coador. Eu vou trazer amorosamente o pessoal de lá para cá e amorosamente vai abraçando o pessoal de cá e etc. O chá a mesma coisa, só que menos fervura. A hora que a água começa a se mexer, a acordar, não faz aquele barulhinho, a gente desliga, colocamos as folhinhas lá, após despertar a consciência, não é isso, Luiz? O Luiz pega as folhas de couve dele quando ele vai fazer o suco, o sumo para a reconstrução da sua estrutura óssea. A hora que ele pega a peixeira, a moçada corre tudo dele. E a hora que ele vai com as mãozinhas amorosamente rasgando as flores, a clorofila potencializa-se ao extremo, a depender de como ele toca, e a moçada vem com toda alegria para trabalhar na estrutura humana. Fala, quanto tempo esperamos no vegetal? Igual aquela historinha que tem no ensino acadêmico, eu li isso num livro de 4ª série, embora não tenha chegado lá na 4ª série, um átomo, um século na estrutura da rocha. Ele orava a Deus para que ele tivesse uma oportunidade diferente. E de repente, após, eu não sei se levou um século orando, mas creio que a partir do meio século, e um dia a sua oração foi ouvida. A raiz de uma árvore arrebentou a rocha e ele passou para a árvore. No outro dia, a cabra foi lá e ela já estava na folha, ela comeu a folha. No outro dia, o homem tirou e tomou o leite da cabra, ela já estava no corpo humano. Fez o trabalho, o dever de casa e houve o salto quântico. Porque nós sabemos hoje que se o homem cuidou da árvore, ele enviou muito do seu universo para a árvore. Porque os átomos de carbono do nosso corpo são elementos que adubam os nossos jardins, as nossas hortaliças, as nossas plantações. Vocês sabem disso. E ao mesmo tempo a essência desse universo consciencial, quando delas cuidamos, ou quando dela cuidamos, ela viaja para o nosso corpo sem que matemos a forma. O abraçar uma árvore, por exemplo, o banhar-se sem tomar água, não muda o nosso estado de alma? O humor, só de tomar um banho? Então a alma
água, ou o energismo consciencial dessa água, acalma, nutre, revitaliza. E quem cuidou dessa água? Aqui tem a cloretação da água. Quem colocou o cloro? Quem lidou diretamente? Todos os seres que pensaram, sentiram, falaram e fizeram alguma coisa na presença direta ou indireta com essa água, gravaram os seus estados de consciência na própria água. Hoje a ciência já prova isso, a partir da experimentação de Masaru Emoto no Japão e um grupo de cientistas da Alemanha. Estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Eu não estou muito bem não, mas estou tentando me esforçar. Então perceba, o tempo todo estamos enviando seres do nosso universo para os outros universos e trazendo de lá para cá. Veja, quando oramos, expressamos a essência da nossa consciência. Esse energismo vai viajar da mente à última célula orgânica. E ao chegar no íntimo de nossas células, ao vibrar em ressonância com o plasma de nossas células, essa bioenergia ou esse plasma que gera, nutre, organiza e mantém a vida, vai levar as informações que estão no nosso universo para quem estamos orando. A honestidade, como se administra um país, a partir da administração do nosso pequeno país, porque André Luiz compara o espírito com o país. Depois eu explico no final essa comparação. Então, qual o energismo, qual as referências para os nossos irmãos que se perderam e esqueceram de si mesmos? Estão acumulando valores que ninguém consegue levar, porque a rainha da França, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, ela não chegou lá rainha, chegou? Aqui era rainha. E lá ela percebeu que os seus súditos, muitos deles, estavam muito mais elevados do que ela. Ela maltrapilha, eles nas suas mansões construídas com amor, com a solidariedade e etc. Outra, segundo narra a história, pediu que fosse enterrada com seu Rolls Royce, é mais ou menos assim que pronuncia, cheio dos seus dólares, que ela queria chegar nos céus e comprar uma mansão. Outra ainda, segundo Divaldo, na agonia da morte, ela chamou o arquiteto, ou o seu representante, nosso Mestre Jesus, lhe dou 10% da minha fortuna, ou melhor, lhe dou metade do meu reino, em troca de 10 minutos a mais. Eu te trago agora, porque você e o reino são meus. Você não é de você, você é de Deus. Então não é você que define, somos nós os arquitetos de sua realidade, porque de alguma forma Jesus nos acolhe nele. Não é isso que temos notícia? Vós sois o corpo do Cristo, e cada um como parte desse corpo é um membro. Paulo de Tarso. No outro momento, somos células do corpo de Jesus. Mais tarde, Pastorino, na obra Sabedoria do Evangelho, Carlos Torres Pastorino, já fomos células físicas do corpo de Jesus em outros orbes. E eu perguntaria a vocês agora, se estamos no Cristo, porque Ele disse, eu estou em vós, vós em mim, eu no Pai, Ele em mim. Quando olhamos para o lado, quem estamos vendo? Imagine que vocês estão me vendo como uma célula do corpo de Jesus. Em olhando para o lado, o que vocês estão vendo? Outras células, meus semelhantes. Não precisa mais do que um vírus
que é muitas centenas de vezes menor do que uma célula, do que uma bactéria, um só, em alguns minutos para matar um homem, com mais de 100 trilhões de células, só um. Vai mandar para a internet essa filmagem? Então, ore por mim. Porque a maioria dos vírus que geram as enfermidades, ou a totalidade das enfermidades, somos nós que criamos. Eu posso criá-lo em meu laboratório, adoecendo o meu cenário, ou eu posso criá-los em laboratório e vender para vocês. Gerar as enfermidades na vocês, porque eu quero ganhar o remédio de vocês com o medicamento que eu também vou fabricar. E vocês sabem que isso é verdade. Se temos em nós essa possibilidade, sabendo que vírus, bactérias, vermes, micróbios, são seres que coexistem, coabitam conosco em nosso corpo, sustentando o nosso próprio corpo, porque 71,4% vírus, bactérias, ultravírus, micróbios que compõem o nosso corpo. Vocês sabem disso. Então, menos de 30% células em nosso corpo. Quanto mais matarmos os vírus, mais doenças teremos. Quem tem que mudar? É o pernilongo ou somos nós? E responsabilizar o bichinho, né? Pelo Zika vírus, pela chikungunya, pelo monte de coisa. Assim como responsabilizar os macacos africanos pelo HIV. Quantos vírus estão em laboratório criados para a guerra química? Alguns escapam. Tem vírus que, se escaparem em nossos laboratórios no Brasil, em algumas horas, se eles escaparem de lá e entrar num cano d'água, em algumas horas a população do país estará infectada, se tiverem o julgamento, a crítica, a maledicência dentro de si. Se não, eles vão ser recebidos harmoniosamente, porque aqui tem leis. Quem comigo não se ajunta, espalha. Jesus. Se Jesus é o governador supremo do planeta Terra e age sobre ela com a sua poderosa mente, nós somos o Cristo que agimos sobre o nosso corpo perispiritual e físico usando da nossa mente. De modo que, segundo Leon Denis, a vibração de um pensamento, de uma palavra, coloco hoje, de uma emoção, de um comportamento, tem o poder de expulsar tudo que for contrário e atrair tudo que for semelhante. Sabendo disso, eu crio no meu universo mental saúde, porque a saúde é um mecanismo natural da vida. Deus não criou doenças. Sinônimo de harmonia. Se o meu pensamento está em harmonia com as leis, eu estou em estado de plenitude interior. E se esse pensamento, que vai transformar-se em ideias, e mais tarde em palavras, e mais tarde na minha conduta, porque segundo Emmanuel, os meus pensamentos geram os meus hábitos, e os meus hábitos podem gerar pensamentos nos outros, não pode? Para ser mais exato, André Luiz. Emmanuel prefaciou a obra de André Luiz. Então veja, os meus pensamentos podem transformar-se em meus atos, e a partir do momento que eu me comporto de tal forma, vocês olhando para mim, julgando a minha pessoa ou copiando os meus exemplos, vão começar a pensar em fazer alguma coisa. Para julgar-me ou condenar-me, vocês vão pensar. Se vocês vão fazer o julgamento, definir a pena e já executar, não tem isso?
se Deus quiser, fulano vai quebrar a perna. O que Deus tem a ver com isso? E eu acreditei nisso. Uma pessoa aprisionou um passarinho, o azulego. Quem conhece o azulego? Viveu na roça. Passarinho azul, mas não é um canário, não. Mais ou menos do tamanho de um bem-te-vi, só que azulzinho. E eu soltei, você vai quebrar o seu braço. E eu acreditei. 20 minutos depois eu estava com o meu bracinho quebrado. E até hoje eu não tenho a força que eu tinha naquela época no meu braço. Mais tarde quebrei o outro por negligência e até hoje não recuperei a força do meu braço. Eu creio que não estou usando nenhum dos dois adequadamente. Mas estou pretendendo, porque não adianta eu mentalizar o braço novo. Eu preciso mentalizar e usá-los para o bem. E creio que ainda não usei para o bem o suficiente para que eles se transformassem na sua totalidade. O mais interessante é que se eu pegar uma caixa de livros, principalmente os livros que instruem, porque uns levam à perturbação, ou não é isto? Vocês sabem que tem leituras perturbadoras. Eu posso pegar caixas pesadíssimas que meus braços ficam firmes. Mas se eu for carregar alguma coisa reclamando, ou algo que não vai auxiliar o meu semelhante, eu não consigo segurar por 5 metros. Eu deixo cair. Creio que vocês já entenderam o que eu quero dizer. Por isso nós vamos começar agora o nosso diálogo, que vai terminar 10 para meia-noite. Já terminamos. Porque não é a quantidade. Até agora eu só fiz uma provocação. Agora vamos para a ação. Segundo Emmanuel, na obra Vida e Sexo, a esposa que eu tenho hoje é a que eu comecei a construir ontem. Assim como marido, filhos, pais, patrão, tudo que vocês possam imaginar. Vocês querem trocar a mala, que ainda tem algumas rodinhas, por uma mala sem rodas? É só desistir no primeiro obstáculo. Vocês trocam de marido ou de esposa, ali na frente vocês pegam uma mala sem rodas, mais tarde uma sem alça, mais tarde ainda uma caixa de papelão molhado. E se perceberem que o problema não está no marido, nem na esposa, nem no filho, estão em nós. Kardec percebeu isso. Kardec, psicólogo agora, o terapeuta holístico. Percebendo essa realidade, anotou as bases fundamentais dessas informações. Então veja, quando há algo no meio em que me encontro, como se me tirasse do prumo, eu preciso parar e pensar. O que em mim está entrando em ressonância com o que está fora? Exemplo, lembra da historinha que o moço meio desequilibrado ou desequilibrado e meio cruza o caminho de Buda, calunia de todas as formas, a ponto dos seus discípulos querer torcer o pescocinho do Buda, não do agressor. Ele não reagia, não é isso? Uns falam que é Buda, outros mudam para Mahatma Gandhi, não importa, um desses luminares. E quando eles se vão, ele se vai, eles o questionam. Por que não reagiu? Eu não vou aceitar a encomenda que eu não pretendo levar comigo. Então, quando alguém nos oferta a encomenda, a calúnia, a ofensa, aceitamos se somos tolos, porque eu não conheço, pelo menos até agora, algo mais complexo do que o mecanismo do perdão. Quando eu penso que perdoei vocês, que estão lá na China, porque de preferência eu orei a Deus para mandar vocês para o outro lado do mundo, eu não consigo relacionar. Aí vocês telefonam, e nem precisa telefonar antes, manda um e-mail. Meu sangue acelera.
só pelo e-mail. Aí eu consigo pacificar lendo os e-mails. Pacificar, né? Aí vocês telefonam, porque os laços estão se estreitando. Ainda me perturbo. Pacifico, daqui a pouco vocês ligam, estou indo te ver. Aí a coisa começa a complicar. Mas eu trabalho e chega o momento que a pessoa chega. E às vezes dá um trabalhão. Veja, se eu não me ofender, eu vou precisar de tudo isso? Se eu não aceitar a encomenda que eu não quero, e eu preciso exercitar o perdão? Isso Jesus passou para Tiago lá, há 2000 anos. Quando Tiago pergunta a ele, está na obra Ave-Luz, Shaolin, João Nunes Maia. Na realidade, Miramês com outro nome. Filho, o perdão começa na mente. Nós decidimos perdoar. Mais tarde chega no coração. Mas o perdão verdadeiro, meu filho, é aquele que não existe. Porque só de começar a pensar, eu já começo a descontrolar. Quando chega no coração que eu reconheço, há uma dor dilacerante, desejando que nunca houvesse aquele momento que eu aceitei a ofensa ou que eu fabriquei e ofertei o meu produto. Então é isso que eu quero ofertar a vocês hoje. Francisco de Assis. Vou na câmera lenta. Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz. Onde houver ódio, a essência do ensino, permita que eu o eleve, porque o ódio é uma outra faceta do amor. Aqui o ódio, aqui o amor. Onde houver o ódio, permita que eu vá lá e o transforme, o eleve, que eu o eleve ao amor, o transforme em amor. Onde haja ódio, que eu leve amor. Não é só isso, eu vou lá, eu vou pegar e transformar isso em amor. Onde houver, o pessoal aqui sabe de cor e salteado a oração, não sabe? Então vou deixar eles falar primeiro e depois. Qual que é a outra? Não sabe nem a segunda? Onde houver ódio, que eu eleve até o estágio do amor. Onde houver ofensas, se a ofensa, o não se ofender. Eu vou trazê-la até o estágio de não mais me ofender, que é o estágio de amor incondicional. Todos vão culminar em amor. Onde houver a discórdia, a união. Eu vou mostrar. Esse ainda é urubu, necessita do bife em decomposição. Esse necessita do bife acebolado. Não tem nada errado com o urubu, nem com o humano. Agora o urubu não comeria o bife do humano, nem o contrário aconteceria. Onde houver essa discórdia, eu vou levar esta concórdia à luz do amor também. Mostrar que tudo está perfeito, porque se Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Se Ele é onipresente, Ele está em tudo. Se Ele é onipotente, Ele tem o poder para criar ou recriar a sua criação quando Ele quiser. Jesus tinha esse poder, tem esse poder. Eu tenho poder para dar e retirar a vida. Mas disse que nós também temos. Sois deuses e podeis fazer muito mais do que faço, se quiser, se souber, se agir. Onde houver, ainda não, a dúvida, que eu leve a fé, o esclarecimento. Onde houver a dúvida, então eu vou levar, ou vou transformar a dúvida em fé raciocinada, depois vivenciada. Porque fé raciocinada, segundo Kardec, ficou no século passado.
Isso foi só para o começo lá. Hoje, fé vivenciada, porque ele até quando anotou só a parte filosófica, era fé raciocinada. Depois você pode perceber que quando escreve naquele período que a espiritualidade aconselhou Allan Kardec a tirar umas férias, ele estava trabalhando demais, e nas férias ele escreveu o Evangelho, porque o trabalho com Jesus é lazer, a mais bela, com todo sem respeito às demais obras, mesmo estando no meio, em se falando do Pentateuco, a mais bela de todas elas. Onde houver o desespero, que eu leve, ou que eu o eleve à esperança, porque é o contrário, é a virtude oposta que vai transformar isto. Agora sim, onde houver a tristeza, eu vou levar a alegria que vai transformar a tristeza em alegria. Onde houver as trevas, que eu levo a luz, porque as trevas é exatamente, ou as trevas são exatamente, para ser mais correto, ou a treva é exatamente a ausência da luz. Todas as cores nascem da cor preta. Todas as cores vão passar por todos os matizes e transformar, ou numa síntese que nós vemos no branco. Vocês sabem disso. Qual que é a melhor? A cor preta? A energia elétrica, negativo e positivo. Qual que é a melhor? Vai lá e desliga o negativo. Se pudéssemos dizer, positivo é o início de uma tarefa, negativo é a sua conclusão. Qual que é a força positiva ou negativa dentro do átomo? Diga aí, Danilo. Não, aí já são uma e outra. Quem são os elementos positivos? Eu não sei, cara. Eu não estudei química. Ninguém sabe? Quem são os elementos positivos e quem são os negativos? Qual? Qual que você... Não. Isso. Tem uma amassada. Vamos, esquece a família. Vamos falar só da energia nêutron, próton e elétron. Próton e nêutron está no núcleo do átomo e o elétron está fora do núcleo. Quem é o positivo e quem é o negativo? Oi? O pessoal mataram todas as aulas de química, né? Química e física. Vamos, gente, quem vai esconder o ouro? E eu não vou contar também, vou deixar que vocês, pelo menos isso, o negócio é esse. Veja, a energia nêutron, quando convidada à ação, ela se transforma em próton, que se transforma em elétron, que se transforma em fóton. Mas a energia nêutron tiver a sua origem lá, até hoje na ciência, não vou recuar mais para não complicar. Começou lá no bósons de Higgs, nos leptons, nos bários, nos mesons, os quarks, uma infinidade de serizinhos que transformou-se num núcleo, o que nós chamamos de energia nêutron. E às vezes a energia nêutron, constituída de 2 quarks, X e um Y, e o próton, 2 Y e um X. Vocês vão lá, vamos ver. Mas isso não importa agora. O que importa é saber que nós criamos tudo isso quando pensamos. Então, se eu quero o meu corpo em equilíbrio, se eu quiser fazer mais, qual que é as 3 palavrinhas mágicas na sequência? Senhor, permita que eu console mais do que ser consolado.
Qual a outra? E ser amado. Porque é dando e é morrendo a estrutura do ser egoísta e nascendo o ser à luz do amor incondicional, que doa sem esperar nada em troca, é que vamos nascer para a vida eterna. Então veja, vamos criar um cenário no exercício. Já estamos finalizando. Depois, vocês podem fazer questionamento. Por agora, vamos fechar com esse exercício. Então, comece um processo de introspecção, com os olhos fechados ou não, porque não fará diferença. O que fará diferença é a intenção de cada um. Em relação a vocês, o que precisaria acontecer na vida de cada um para que vocês dissessem a si próprios: eu sou plenamente feliz, a minha consciência está em paz. Por mais que o mundo possa desaparecer hoje, ou o arquiteto divino me convidar a retirar-se desse contexto, eu estou em paz. Onde eu estiver, o meu tesouro estará comigo. Porque a consciência em paz é o que nós chamamos de felicidade plena. Mas se eu estou ou desejo estar em paz, ou se não estou em paz e desejo estar em paz, quando eu começar a pensar na possibilidade do meu universo interior, vai parecer que quanto mais pensamos nas coisas boas, mais coisas negativas acontecem conosco, que não é verdade. Quando o pensamento nobre vem à mente, todo o nosso universo de conflitos, de perturbações, vem para essa sala de aula receber as diretrizes. E se soubermos envolver a dúvida com a fé raciocinada e vivenciada, ela se deixará transformar em fé vivenciada também. Se eu envolver a tristeza, a melancolia, a angústia, a ansiedade, a insegurança, nas virtudes opostas, contrário de insegurança, a autoconfiança. Ciúme é uma expressão da insegurança. Então, a cada uma eu apresento a proposta nobre de Francisco de Assis. Vai aparecer o aparente adversário, ou os aparentes adversários, ou o aparente adversário. E quando começo a pensar, quando esse pensamento é fecundado pelos meus sentimentos, as palavras vão semear pensamentos, sentimentos que se transformaram em ideias, e as ações cultivar o que for semeado. Quando eu faço isso de dentro para fora, agora o esposo aparece descompensado. Quando eu aparento ou apresento um comportamento harmonioso, eu posso perturbá-lo, ou posso, esposa, ser perturbada pelo comportamento harmonioso do esposo. Todas as vezes que começamos a construção de algo novo, os nossos filhos podem ter febres altíssimas, fisicamente falando, e aparentes desequilíbrios emocionais, porque a minha estrutura
interferem na dele. Sabendo disso, buscando esse Cristo interior, no desejo de dividir o meu patrimônio com quem está em meu exterior, porque eu não consigo pensar na possibilidade de arquitetar o mais discreto pensamento sem interagir. Porque quem pensa interage com todas as suas realidades íntimas e com o entorno também. E ao interagir, segundo os cientistas, em especial da física quântica, ao interagir permutamos. Eu, um bioquímico, se em harmonia, ao presenciar na estrutura sanguínea de um dos pacientes ou dos clientes. Eu posso enviar uma informação por essa estrutura que permanece ligada ao seu sistema sanguíneo e enviar pensamentos harmoniosos para que ele possa curar-se, se estiver atento a essa realidade. Todas as vezes que desejamos mudar alguma coisa em nós, algo do nosso próprio universo vai exigir ou vai pedir orientação. Não sabem se comportar nesse cenário novo que eu estou construindo. Basta vocês imaginar em tomar menos refrigerante, sem ofertar o suco natural que vocês desejam substituí-lo, para que ele possa, o corpo de vocês, ver os benefícios que terão todos os seres que abraçarem a causa, cada uma de suas células físicas, ou dos estados de consciências instintivas, das sensações, emoções e sentimentos do universo perispiritual. De modo que basta começarmos a orar para virem à nossa mente, para sermos visitados por pensamentos desconexos, contrários ao que eu estou pensando. E se eu permanecer sereno no que pretendo, convicto e ofertando a minha essência consciencial para que eles possam sentir que não queremos matá-los no sentido de dizimá-los, mas sim morrer o homem velho para o nascimento do novo ser. Pode ser o cozinheiro mais infeliz, se assim escolheu, mais insatisfeito ou nervoso ao tocar no nosso alimento, quando vamos dele se servir. Com esse processo de gratidão, de alegria, de esperança, de harmonia interior, transformamos o aparente veneno no mais belo e perfeito alimento e medicamento. Quando alguém começar a se exaltar, recolhamos em nosso interior, evoquemos a figura do Cristo, de nossa Mãe Santíssima, de um santo de nossa devoção, de um Espírito benfeitor. Para que, em associando a nossa com as suas mentes, nos fortaleçamos para ofertar o produto da tolerância, o entendimento, que é a essência da virtude tolerância. Quem quer tolerar alguém vai ofertar entendimento. Quem quer ofertar ou exercitar a paciência vai doar tranquilidade interior. Quem quiser exercitar a abnegação vai fazer algo sem esperar nada em troca, doar algo de si mesmo sem esperar compensação.